E aí, galera, beleza? Espero que sim. Estamos aqui iniciando mais uma série, né, de aulas de matemática. E agora a gente está com o objetivo de estudar matérias aí que envolvem ensino médio. Então, essas videoaulas são interessantes que daria até para você estar utilizando aí para fazer você preparando para um vestibular, né, ou para um concurso público. E o primeiro tema que a gente vai abordar é o tema dos conjuntos, né, a teoria dos conjuntos aí. Para tal, a gente vai estar verificando aqui alguns símbolos, tá? Esse símbolo aqui, esse azinho de cabeça para baixo, significa que é para todo. A setinha implica. A setinha para os dois lados equivale. Sinal de igualdade, esse todo mundo conhece. De diferente, né? O símbolo de existe, que é o E aqui é o contrário. O de não existe. Pertence. Está contido, contém, união e interseção. Né? São os símbolos aí que a gente vai estar utilizando, né, na nossa videoaula, vai estar envolvendo essas simbologias aqui. E vocês vão ver, esses símbolos são os principais, que quando você for estudar, vai ver bastante deles aí. Então, conhecer o significado deles ajuda bastante na compreensão da leitura matemática. Então, entrando aqui na matéria, né, a gente vai ver a representação, né? Conjuntos são representados por letras maiúsculas e seus elementos dentro de chaves, né? Existem duas formas de representação, por extenso ou abreviadamente. O que seria essa questão, como que é essa representação e o que seria essas duas? Né? Então, aqui um exemplo, como conjuntos de divisores positivos de 24. Se a gente for pensar, divisores de 24, né? Então, como o enunciado falou, né? O conjunto ele vai ser representado por uma letra maiúscula, né? Então, o conjunto, no caso aqui, a gente está chamando de conjunto A. Quando a gente vai apresentar os elementos, né? Elemento é todo aquele carinha, né? Aquele objeto que a gente vai estar dentro do conjunto, a gente chama de elemento, ok? E os elementos vão estar vindo dentro de chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula, né? Dependendo da situação aí. Como a gente está tratando aqui de divisores positivos, né, e números inteiros de 24, né, a gente vai poder utilizar a vírgula aqui, mas caso tivesse alguns números decimais que utilizariam a vírgula, usaria-se o ponto e vírgula para separar. E dentro das chaves, né, mostrando. Essa parte aqui seria a representação por extenso, ok? Que seria apresentar todos os termos, né, todos os elementos que compõem esse conjunto. Né? Então, quando a gente pensa nos divisores positivos de 24, né, e inteiros, a gente vai pensar no 1, no 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. São os divisores aqui de 24. A outra forma que a gente tem aqui também, né, que seria de forma abreviada, seria também apresentando entre chaves, né? O nome do conjunto também seria representado aqui, representado pela letra maiúscula, né? E aqui a abreviação. O que seria essa abreviação? Como que a gente leria? Os elementos de A, né? É tal que x é divisor positivo de 24, né? No caso aqui, ele vai apresentar a ideia do que esses elementos têm em comum um com o outro. Eles são divisores positivos de 24, né? Então, todo elemento que tiver essa propriedade, né, de ser divisor de 24, ele é elemento do conjunto A aqui, que é o conjunto dos divisores de 24 positivo. Uma outra forma também que a gente tem para poder estar
apresentando um conjunto, né, pode ser pelo diagrama de Venn, né? O que seria esse diagrama de Venn? Seria aquela forma que a gente desenha geralmente com um círculo, né? Nomeando aqui o nome do conjunto A, no caso, e dentro desse círculo, né, dentro dessa área aqui fechada, né, a gente apresenta os elementos. Todos os elementos do conjunto estão dentro dessa área fechada aqui, certo? E então, quando a gente faz esse tipo de representação aqui, esse tipo de representação é chamada de diagrama de Venn. Pertinência, né? O que é ser pertinente? É ter um envolvimento de pertencer, né? O elemento pertence a algum objeto. Então, aqui, algum conjunto, perdão. Aqui no caso aqui, a gente tem, né, como exemplo o conjunto A, né? E seria o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito aqui. Então, conjunto A, conjunto dos números naturais. A gente vai falar que um elemento pertence ao conjunto, né? A pertence A minúsculo pertence a A, né? E A minúsculo não pertence a B. Se esse A ele é elemento, se o Azinho é elemento de Azão, né? Vamos chamar dessa forma, que significa que ele pertence ao conjunto. Caso ele não seja, a gente vai utilizar a nomenclatura de não pertence. Observando esse exemplo e utilizando ele aqui, né? A gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem que 3 pertence a A. O 3 não está dentro do conjunto, ó. A gente tem o conjunto A e o... Né? Então, a gente vai falar que 3 pertence a A. E 3 negativo, ó, ele não está dentro do conjunto A. Né? A gente não vê ele aqui. É só os conjuntos naturais. O 3 negativo não é natural. Então, a gente vai falar que 3 negativo não pertence a A. É ser pertinência. Então, é a relação entre um elemento e um conjunto. Tá? Lembrando que a pertinência a gente sempre vai tratar de elemento com conjunto, tá? A gente não trata a pertinência de elemento para elemento, nem de conjunto para conjunto. A pertinência ela é utilizada apenas de elemento, a relação, né, entre um elemento e um conjunto. Relação entre conjuntos, né? Aí a gente tem a relação de igualdade, né? Quando a gente fala que um conjunto é igual ao outro, ou seja, é o igual que a gente está acostumado aí, né, a ver. A é igual a B. E a gente vai falar isso, né, que A é igual a B, se todo elemento de A, todos os elementos de A, forem iguais aos elementos de B. Tanto o A quanto o B não tem nenhum elemento que seja diferente. Os dois conjuntos são exatamente iguais. Então, se os dois são exatamente iguais, têm a mesma quantidade de elementos, os mesmos elementos, a gente fala que um é igual ao outro. Observando aqui no exemplo, ó, a gente tem o conjunto A, né, composto de 1, 3 e 5. E a gente tem o conjunto B, falando aqui que ó, x, tal que x é ímpar, positivo menor que 7. Né? Então, ó, quais os números ímpares que a gente tem positivos menor que 7? É o 1, o 3 e o 5 também, né? Então, a gente vê que o B tem os mesmos elementos que A. Então, por isso a gente pode afirmar, né, tendo em vista isso, que A é igual a B, certo? Agora, com relação à desigualdade. A gente também, se a gente tem a relação de igualdade, a gente pode ter a desigualdade. E a desigualdade vai ser o inverso da igualdade. Se aqui, na igualdade, todos os elementos, um tem que ser igual ao outro, né? Os elementos de A tem que ser iguais aos elementos de B. Aqui, se um elemento for diferente em A ou em B,
Então, esses conjuntos, eles não são iguais. Aí a gente vai ter a relação de desigualdade, né? No caso aqui, ó, né, o conjunto A, né, e ele é composto por 9, 11, 13 e infinitamente, ou seja, são os números ímpares maiores ou iguais a 9, né? A gente vê aqui. E agora o B, ó, o conjunto B, ele é formado como x, né, todo elemento de B, né, x, é tal que x é ímpar, positivo, né, e maior ou igual a 7, né? Então, quando a gente pensa aqui, e verifica aqui quais seriam os elementos de B. Seria o 7, né, porque já que é maior ou igual, 7, 9, 11, 13. Olha só, todos os elementos de B estão batendo com o de A, exceto o 7. Né? O B tem um elemento aqui que não pertence a A, né? Que não é igual a nenhum elemento em A. Então, por causa desse elemento, a gente vai falar que esses dois conjuntos eles não são iguais. Então, A é diferente de B. E a gente tem a inclusão, né, ou subconjuntos. O que seria isso? A gente tem esse tipo de relação, né, de inclusão de subconjuntos, onde a gente vai ter aqui, ó, falando que A, né, esse símbolo aqui, igual a gente viu no início do vídeo, é o símbolo de estar contido, quando a gente vai ler aqui. Então, ó, essa escrita aqui, a gente vai falar que A está contido em B. Isso implica que para todo x, né, isso aqui para todo x, se x pertence a A, né, implica, né, que x também pertence a B, né? Porque A está contido em B, A está dentro de B, né? Então, ó, com exemplos aqui para facilitar o entendimento, a gente tem aqui, ó, o conjunto A, 1, 3 e 5. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Observemos aqui, ó, que os elementos de A, né, 1, 3 e 5, estão dentro de B. Só que B tem elementos a mais que A. Quando os elementos de A estão dentro dos elementos de B, a gente fala que esse conjunto A está contido em B. Num diagrama de Venn, né, a gente representaria dessa forma. O conjunto B é o conjunto maior, né, tendo os elementos todos de B aqui, e o conjunto de A dentro do conjunto de B. Passando a ideia de que os elementos de A estão contidos dentro de B. Ok? E a gente vai falar que A não está contido em B, equivale que existe um X pertencente a A, tal que X não pertence a B, né? Então, ó, A vai ter um carinha aqui, né, um elemento, que não vai pertencer a B. Então, isso aí vai fazer com que A não esteja contido em B, né? Ele pode ter até vários elementos dentro de B, mas se tiver um, ele não está contido, ele não está dentro de B. Observando aqui, ó, a gente tem o elemento, né, o conjunto A, com o elemento 0, 2 e 4, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Percebamos aqui, ó, que o conjunto A tem esse elemento 0 que B não tem. Então, isso faz com que A não esteja contido em B. Tá? Então, para que um conjunto esteja dentro de outro, todos os seus elementos devem pertencer a um conjunto maior. Né? Aí, quando isso acontece, a gente diz que o conjunto está contido em outro maior. Caso contrário, ele não está contido. Se ele tiver um elemento que o outro não tenha, então ele não está contido. Uma relação aqui no diagrama de Venn, a gente pode ver aqui, ó, que pode até haver, ó, A e B estão cruzando em uma parte, né? Sendo essa parte aqui do meio aqui, ela tem elementos, né, que pertencem
tanto a B quanto a A. O que está fora dessa A aqui, né, do lado direito aqui, só pertence a B, e o que estiver do lado esquerdo aqui só pertence a A. Então, nesse caso, a gente não vai falar que um conjunto está está contido no outro, né? No caso que ele não está contido. Inclusão de subconjunto. Agora é uma análise inversa, né? Como a gente fala de um conjunto, a gente faz a leitura do menor em relação ao maior, a gente fala que um conjunto está contido no outro. Mas se a gente fizer uma leitura reversa, né? Ou seja, olhar do maior para o menor, né? O sinal que a gente vai usar é o contém, né? A contém B. Eu para guardar assim, dá para você ter uma ideia assim de como se fosse uma corda e o conjunto maior tem que laçar o menor. Imaginemos isso aí, que ele está mandando a cordinha e laçando, né? Para poder guardar essa diferença aí do contém para o está contido seria interessante, né? O conjunto maior vai laçar o conjunto menor. A, tá, e aqui a gente vai ler matematicamente, A está contido em B, né? Perdão, A contém B, né? E a gente analisando aqui no exemplo, né? A gente tem aqui o conjunto A, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, menos 1, 1 e 3, né? Percebamos aqui que o B, né? É um conjunto menor, né? O A tem muito mais elementos. E o conjunto B, né? Os elementos dele, está dentro de A. Então, nesse caso, a gente vai falar que o B está contido em A, ou A contém B, que no caso aqui a gente está fazendo uma relação do maior com o menor, então A contém B. E da mesma forma que a gente faz a análise no caso do não está contido, a gente também vai observar no caso do não contém, que é esse símbolo. A não contém B. Quando isso vai acontecer? Quando B tiver um elemento que não pertence a A. Então, ó, o A tem menos 3, menos 5 e menos 1. O B tem 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo. Né? Então, ó, A não contém B. Por quê? Porque B tem o elemento 4 negativo e 2 negativo aqui, né? Que A não tem. Então, o A não tem todos os elementos de B para contê-lo. Né? Então, a gente vai falar, nesse caso, quando a gente faz a relação de A em relação a B, a gente vai falar que A não contém B. Mesma forma que a gente fez a representação para o diagrama de Venn lá, para o está contido, também você pode fazer uma relação igual para para a simbologia do contém e não contém, ok?